Olá pessoal, o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de costurinha. Vou mostrar a vocês uma dica de como montar uma gola de uma camisa social, de um camisete, de uma chemise, certo? Eu tô fazendo aqui pra mim uma chemise num tecido que é uma viscose mista. Ela tem um caimento muito bom, porém a gente tem que ter um pouco de cuidado porque o tecido encolhe um pouco. Então é recomendado sempre lavar o tecido antes de cortar. Não foi o que eu fiz. Eu descobri isso porque eu fiz uma chemise para minha irmã. E depois que ela já tinha usado, foi lavar e a chemise dela encolheu. E quando ela veio me dizer isso, eu já tinha cortado o tecido da minha. Então, assim, infelizmente, pode acontecer de encolher a minha também. Então, eu quero mostrar a vocês aqui, porque a primeira parte da chemise que eu costuro sempre é a gola. Eu sempre faço a estrutura da gola, do colarinho, e aí depois eu vou montando as outras peças. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Bom, então aqui tá o molde da gola, né? Aqui é a parte do colarinho e aqui é a gola. E o tecido deve ser cortado dobrado, a dobra fica aqui. E você vai cortar 2 vezes, por quê? Porque a gente precisa fazer isso aqui, ó. As minhas duas já estão aqui. Eu vou precisar costurar uma com a outra. Eu vou costurar uma com a outra assim, tá? E depois vou virar. Da mesma forma, eu vou precisar de 2 dessas partes, porque quando eu virar isso aqui, eu vou precisar colocar esse colarinho embutido, tá? Então, ele vai ser costurado virado pra cá, ó. Ele vai ser costurado assim, pra cima. E vai ficar um em cima e um embaixo. E depois que essa peça estiver virada, é que a gente faz essa costura aqui. Então, eu vou fazendo e vou mostrando pra vocês. Não tem muito mistério. Eu acho que o segredo aqui é mais você medir onde é o meio da peça, pra não ficar desencontrando, nem ficar sobrando muito aqui, nem aqui. Mas isso é fácil, é só você dobrar. Aí, você marca ou com caneta ou dá um piquezinho de tesoura aqui e faz isso em todas as peças. E na hora de botar nessa posição para costurar, você posiciona o risco ou o pique, todos um em cima do outro, e alfineta, porque aí vai ficar igual o tamanho. Ó, já fiz a costura e já passei até o overlock, porque esse tecido desfia muito, gente. Olha aqui como ele desfia. Pra mim, é imprescindível fazer um acabamento que a peça dure mais. Então, eu passei a costura aqui na reta e fiz o acabamento. E agora eu vou virar, porque eu só vou marcar o meio depois que virar, tá bom? Ó, eu virei, e normalmente quando a gente vira um tecido assim costurado, ele fica com a costura fofinha assim. Como eu vou precisar colocar o colarinho junto da gola, eu prefiro fazer a costura de rebater aqui antes, porque fica mais certinho, fica mais seguro de não ficar bambo, entendeu? Tipo, dá uma estrutura melhor na peça e não tem risco de eu colocar e ficar mais para um lado, mais para o outro, ficar torto. Vai ficar mais certo. Não sei explicar de outra forma. O risco de eu errar a costura vai ser menor. Então, o que é que eu vou fazer? Vou estirar aqui o cantinho direito. Vou passar um ferro abrindo a costura aqui. Organizar todinho e passar uma costura rebatendo aqui, ó. Porque quando eu terminar de rebater essa costura, o tecido que sobrar aqui pra baixo vai ficar certinho. Aí, eu vou medir o meio e vou medir o meio dessa peça pra poder costurar junto. Olha só, gente, já rebati a costura, ó, ele tá passado o ferro. Entenderam agora o que foi que eu quis dizer que ele fica mais certinho? Porque não tem perigo de ficar sobrando pano, né, e ficar bambo. E eu já passei aqui, ó, o overlock refilando a ponta pra não ficar desfiando. Essa peça aqui não dá pra passar o overlock agora, eu passo só quando eu já colocar. Mas eu já medi aqui o meio, marquei com a caneta. Porque como esse tecido desfia muito, se eu fizer o pique com coisa, vai abrir um buraco. Então, eu preferi marcar com a caneta. E marquei aqui com a caneta. Nessa posição que ele tá com essa curvinha assim, virada pra baixo, eu vou colocar ele aqui, só que virado pra dentro, entendeu? Assim, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Assim, ó.
a curvinha pra cima, porque quando eu costurar, quando eu fechar tudo que coisar, a curvinha vai ficar aqui pra baixo. E aqui, ó, tá em cima, tá vendo? Então, da mesma forma que eu botei esse aqui em cima, eu vou botar esse outro aqui embaixo. Porque eu vou fazer a costura, fechando essa curvinha, pegando as 3 peças e fechando a curvinha do outro lado. Olha, arrumei aqui já, botei um alfinete segurando aqui. Vai acontecer sempre de dar uma diferençazinha assim, mas isso aqui a gente quando corta já prevê, né, no corte, que a gente corta mais do molde para poder passar costura e ajeitar as rebarbas. Então, o que importa é eu fazer a costura e depois eu refilar isso aqui. E aí, a costura do outro lado, tá vendo? E eu botei o alfinete porque esse tecido é um tecido muito leve. E se eu não botar, eu posso acabar esticando o tecido, então vai dar uma diferença. E com alfinete assim, eu vou costurar sem que repuxe o tecido, sem que ele saia do lugar, de forma mais segura. Olha só, já costurei, já passei a costura e já até refilei com a overlock. E agora o que é que a gente vai fazer? Vai desvirar também, né? Fazendo assim, ó. E aí, da mesma forma que eu fiz com a gola, eu vou fazer aqui com essa... Oh, gente, eu esqueço o nome disso aqui, colarinho. Que você vai passar a costura, abrindo a costura, né? Pra ela poder firmar pra baixo. E passar a costura rebatendo aqui, ó. Que aí ele vai ficar arrumadinho que nem isso. E pronto, quando terminar isso é só colocar na camisa. Pronto, a gola já tá toda montadinha, tá? E quando eu terminar de fazer o camiseta, eu mostro pra vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo de como fazer a gola, né? Vou continuar filmando aqui pra postar outro dia, o camisete completo, né? Camisete não, gente, chemise. É tanto nome que a pessoa fica toda confusa. Vou continuar filmando aqui a costura e outro dia eu posto pra vocês verem como ficou completo.